Oi, meu nome é Jéssica e hoje eu vou apresentar um projeto de sequência didática sobre o Triângulo de Pascal, mas para ensino médio. Isso é uma continuação da aula de Álgebra 1 para a licenciatura. O meu grupo é formado por 4 pessoas: eu, Jéssica Vitória, o Paulo Henrique, o Lucas Masaki e a Juliana Leite. A partir desse momento, o meu rostinho vai sumir, porque eu vou utilizar alguns slides para conseguir apresentar da melhor forma possível. Olá, boa noite. Esse daqui é o meu trabalho sobre o Triângulo de Pascal. E o nosso projeto didático, nosso grupo de projeto de sequência didática é formado por 4 pessoas. Eu que já me apresentei no começo do vídeo, a Juliana Leite, o Lucas Masaki e o Paulo Henrique. O que é um projeto de sequência didática? Um projeto de sequência didática ele é uma série de planejamento de atividades para uma aprendizagem de algum aluno. Então, a gente sempre pensa em algo progressivo. A gente monta uma sequência de aulas onde pode desenvolver ali uma competências e habilidades específicas para os alunos. A partir disso, a gente elaborou qual seria o método pedagógico que deveríamos utilizar. E aí, o método pedagógico escolhido foi o ABP, que é uma abordagem centrada no aluno, e onde os estudantes ganham conhecimentos e habilidades trabalhando por um período prolongado para investigar e responder a alguma pergunta, problema ou desafio complexo. E a abordagem do nosso tema ela seria feita em 3 partes. Uma aula 1 seria fazer ali um pouco de história e contexto histórico. A aula 2, abordagem do Triângulo de Pascal e alguns exercícios. E uma aula 3 seria focada na dinâmica na sala de aula. E quais seriam os benefícios desse método? É engajamento e motivação dos alunos, porque os alunos ficam bem mais engajados e motivados ao saber que tem um contexto histórico para aquilo que é importante hoje em dia para a sociedade. 2, o desenvolvimento de competências, porque a gente vai misturar a pesquisa histórica, a gente vai misturar exercícios práticos e dinâmicas em grupos para conseguir desenvolver diversas habilidades, e principalmente o pensamento crítico. E 3, a aprendizagem significativa. Quando a gente conecta o conteúdo teórico com atividades práticas contextuais, o aluno consegue ter uma compreensão mais profunda e duradoura dos conceitos matemáticos. E também esse método ele utiliza uma aprendizagem ativa, onde tem mais engajamento dos alunos, porque você inicializa ali com as histórias, e os alunos ficam envolvidos ativamente, então você pode incentivar que eles pesquisem também, eles pesquisem como é utilizado hoje em dia. 2, você começa ali a praticar e aplicar no dia a dia. E o terceiro é que você tem uma colaboração e uma dinâmica, então todo mundo entende bem melhor o que eles estão fazendo e quais são os métodos que vão ser utilizados. A partir disso, a gente desenvolveu um método de avaliação. Nosso método é feito em uma prova escrita, um trabalho em grupo, né, com a história ali do Triângulo de Pascal, e a participação nas dinâmicas em grupos e os exercícios práticos. A prova escrita, ela vale basicamente ali, considerando uns 30% da nota. Uma prova escrita será aplicada ao final da segunda aula, ou ao final do bimestre, onde você pega todo o conceito ali das histórias e todas as propriedades que a pessoa precisa. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um problema de combinatório, onde a pessoa precisaria utilizar o Triângulo de Pascal. E aí, o principal objetivo é avaliar a compreensão teórica dos alunos e os conceitos ensinados para a sua capacidade de resolver problemas matemáticos, né? E o formato é uma prova de questões objetivas, podendo ser de múltiplas escolhas e dissertativas. Para um trabalho em grupo sobre a história do Triângulo de Pascal, seria ali, após a primeira aula, separar a turma em grupo. Essa daqui é algo bem opcional. E você pede uma biografia sobre o Blaise Pascal, as contribuições das matemáticas. Isso é uma forma mesmo de... O objetivo disso é incentivar que os alunos procurem e se aprofundem no tema bem antes de você inserir aquele tema ou logo após você inserir aquele tema. Pode ser uma apresentação oral ali de 5 minutos para cada grupo falar o que eles conseguiram achar sobre o Blaise Pascal, sobre o contexto do Triângulo de Pascal. E o terceiro é a participação nas dinâmicas em grupo. Isso daqui vai ter um peso muito grande, porque durante a terceira aula, então é uma aula 100% focada para isso, e os alunos vão participar de dinâmicas para resolver problemas e desafios relacionados ao Triângulo de Pascal. O objetivo é avaliar a capacidade dos alunos, primeiro, em trabalhar em grupo, segundo, em aplicar o conhecimento de forma prática,
e colaborar efetivamente para resolver os problemas. O formato é uma participação e os desempenhos dos alunos serão observados e avaliados de acordo com cada professor. Tipo, tem alguns professores que podem avaliar engajamento, cooperação, criatividade, eficácia na resolução propostos, mas tem outros professores que podem avaliar outros temas. E exercícios práticos, que vai ser ao longo das aulas, mas principalmente ao longo da segunda aula, onde a gente vai ter diversos exercícios práticos mesmo, tipo, como probabilidade, coisas que envolvem estatística, e eles vão resolver individualmente, ou em grupo, em dupla, onde eles simplesmente vão aplicar os conceitos do triângulo de Pascal. E o objetivo é garantir que eles consigam pegar o pensamento ali, o conteúdo teórico, e aplicar em alguma coisa mais prática. E a questão é montar exercícios com precisão de resposta e que eles consigam demonstrar os conceitos ensinados. Qual que foi a estrutura e o cronograma de aulas montado? A gente pensou em montar 2 tipos de estrutura, né? Uma primeira opção de aplicação seria uma aula intensiva, onde duraria 120 minutos, né? E qual que é a ideia dessa aula? Você passa tudo que você passaria sobre o tema em uma aula só, no caso em 2 aulas, né? Então, você teria ali que apresentar o tema rapidamente, contar todo o contexto histórico, você relacionado com o tema, depois definir todos os conceitos e já colocar exercícios práticos. O único problema dessa estrutura de aula é que você não consegue aplicar uma dinâmica. Então, é algo mais teórico, lembra um pouco ali o estilo de cursinho. E montamos também uma segunda opção de aplicação, onde seria separada em 3 aulas de 50 minutos. E a primeira aula seria ali uma introdução em contexto histórico, então você apresentar o tema, você explicar a relação dos outros assuntos que envolve o triângulo de Pascal, como surgiu, porque utilizamos ele até hoje, seria algo mais voltado para isso. A partir disso, na segunda aula, a gente já falaria sobre ali a construção e probabilidade do triângulo de Pascal. Então, você vai começar a definir, né, e construir ali o triângulo de Pascal, mostrar como é que faz, e fazer alguns exemplos práticos para reforçar os conceitos. Então, esse é o momento de propor e fazer alguns desafios em sala de aula, alguns exercícios. Nesse caso, você não precisa de muitos materiais, mas o foco e o objetivo principal dessa aula é que você consiga proporcionar aos alunos uma compreensão completa das propriedades e aplicação, saindo ali um pouco do momento teórico que foi a primeira aula. A gente montou ali uma estrutura de aula sendo 30 minutos para você conseguir falar um pouco sobre as atividades, como ela vai ser, todo o conceito do triângulo de Pascal, e 20 minutos somente para você passar atividades e ensinar ali como eles podem aplicar no dia a dia. Para a terceira aula seria de atividades complementares e brincadeiras. O foco dessa aula é preparar uma revisão completa dos conceitos que foram passados, utilizando as atividades práticas para reforçar o aprendizado e estimular bastante o raciocínio lógico. E qual que é a ideia de ter essas aulas? É que você tem uma aprendizagem, só que a sua aprendizagem é espaçada. Então você consegue relembrar, basicamente com mais facilidade, o que foi aprendido na aula da semana passada. Isso facilita bastante e ajuda a memorizar. Então, seria uma aula onde você consegue fazer qualquer atividade onde envolva o triângulo de Pascal. E a partir disso, a gente até colocou aqui um exemplo de uma atividade complementar, que é o bingo. A gente desenvolveu aqui uma gincana, basicamente se chama Bingo com o Triângulo de Pascal. E o objetivo é que os participantes consigam resolver problemas baseados no Triângulo de Pascal, simplesmente para completar uma tabela de bingo. O nível de dificuldade ele é fácil, porém depende das perguntas que você coloca. Os materiais. Uma cartelinha de bingo, só que com os números que tem no triângulo de Pascal, problemas matemáticos relacionados ao triângulo de Pascal e marcadores de bingo. As regras são bem simples, você vai distribuir as cartelas para os participantes, você vai ler o problema um a um e os participantes resolvem os problemas e marcam os números correspondentes em suas cartelas. O primeiro que completar uma linha, uma coluna ou uma diagonal grita bingo e se torna o vencedor. Quais seriam os problemas ideais para isso? Qual problema matemático que eu poderia colocar? Talvez os principais problemas que poderiam ser usando o triângulo de Pascal, encontre o valor de 5 sobre 2. Encontre a soma dos elementos da quarta linha do triângulo de Pascal. São exercícios um pouco mais simples, mas que você precisa pensar ali de uma forma rápida para conseguir resolvê-los. Basicamente, o nosso plano didático seria esse. Enfim.